Juízes capítulo 2, versículo 1, está escrito: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto. A Bíblia menciona frequentemente os anjos. O presente estudo provê uma noção geral do ensino bíblico a respeito dos anjos. Anjos. A palavra anjos quer dizer do hebreu malak, do grego ângelos. Significa mensageiro. Os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Eles foram criados por Deus antes de existir a terra. Em Jó capítulo 38, do versículo 4 ao 7 está escrito: Deus perguntava a Jó: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazendo saber, se tens inteligência, me explica. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que está fundada as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por portas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. E Colossenses capítulo 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia fala em anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos. Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Tendo livre-arbítrio, como eu tenho e como você tem, os anjos também tinham. Numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás. Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas.
Perfeito era no teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. O maior pecado do rei de Tiro era o orgulho, que o levou a exaltar-se qual divindade. Por isso ele sofreria o julgamento divino e desceria a cova como todos os mortais. Muitos hoje, especialmente os que foram enganados pelo ensino da nova era, acreditam que realmente são deuses ou que estão se tornando deuses. Esses enganadores e suas vítimas, caso não se convertam a Deus, receberão a mesma condenação do rei de Tiro. No devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro parece conter uma referência velada a Satanás como o verdadeiro governante de Tiro e como o Deus deste mundo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, aonde está escrito, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, naquela ocasião, Satanás possuía o rei de Tiro, que se exaltava e acreditava que fosse um Deus. Em 1 João capítulo 5:19 está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quando Deus olha para a terra, ele vê dois tipos de pessoas: os seus filhos, que somos nós, os cristãos verdadeiros, que servimos a Jesus Cristo, e o ímpio, que bebe, que fuma, que joga, que se prostitui, que rouba, que mente, e etc, e etc. Na carta que Judas escreveu, no capítulo 1, no versículo 6, está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas se refere aos anjos que não permaneceram na sua posição original de autoridade, mas que se rebelaram contra Deus, violaram a sua lei e agora eles estão aprisionados, aguardando o juízo. Nem todos os anjos caídos, porém, estão encarcerados, pois Satanás e muitos demônios estão na terra atualmente. Segundo Pedro 2,4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às tuas cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Em 1 João, capítulo
5, versículo 19, está escrito: nós sabemos que Satanás é o Deus desse século, porque ele governa o mundo. Nós sabemos que no meio desse mundo existem alguns homens e mulheres que procuram obedecer a Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Satanás não pode tocar no povo de Deus, mas ele toca na humanidade, produzindo enfermidades, contendas, guerras e etc., doenças, pandemia. Satanás é maligno. O seu poder controla o presente século mal. Em Lucas 13:16, fala sobre uma filha de Abraão que havia 18 anos sendo escravizada por Satanás. Gálatas capítulo 1:4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Jesus Cristo, para nos livrar do presente século mau, segundo o domínio de Deus, mas em rebelião contra seu governo e sob o domínio de Satanás. E por causa desta situação, não havia outra solução. Jesus Cristo morreu na cruz para reconciliar o mundo com Deus. Quando os demônios, os anjos decaídos, se rebelaram contra Deus, eles vieram para cá. Alguns foram presos no inferno, conforme já falei, e outros estão aqui na terra. Deus perguntou a Satanás: de onde tu vieste, Satanás? De onde tu vens? E Satanás respondeu, disse: eu venho da terra, de passear pela terra. Satanás está solto, passeando na terra, procurando destruir a humanidade. A Bíblia fala numa vasta horte de anjos bons, 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, aonde está escrito: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Em Salmo 68:17 está escrito: os carros de Deus são 20 milhares, milhares e milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Salmo 148, versículo 2 diz: louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Na Bíblia temos apenas 2 nomes registrados nela: Miguel, Daniel capítulo 12, Judas 1:9 e Apocalipse 12:7. E Gabriel, Daniel 9:21, Lucas 1:19-26. Segundo a Bíblia, os anjos estão divididos em diferentes categorias. Miguel é chamado de arcanjo, que quer dizer anjo principal. Serafins, Isaías 6, versículo 2. Querubins, Ezequiel 10, versículo 1 ao 3. Anjo com autoridade e domínio, Efésios capítulo 3, versículo 10. Colossenses 1, 16. E as miríades de espíritos ministradores angelicais, em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14,
e Apocalipse 5:11. Como seres espirituais, os anjos bons louvam a Deus, Hebreus 1:6, Apocalipse 5:11, Apocalipse 7:11. Cumprem a sua vontade, número 22, Salmo 103:20. Veem a tua face, Mateus 18:10. Estão em submissão a Cristo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. São superiores aos seres humanos, Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 7. Habitam no céu, Marcos 13, 22. Marcos 13, 32, Gálatas 1, 8. Não se casam, Mateus 22, 30. Nunca morrerão, Lucas 20, versículo 34 ao 36. E não devem ser adorados, Colossenses 2:18, Apocalipse 19, 9 e 10. Podem aparecer em forma humana, geralmente como moços, sem asas. Confere 18 de Gênesis, versículo 2 ao 16. Gênesis 19, versículo 1. Hebreus 13, versículo 2. Os anjos executam numerosas atividades na terra, cumprindo ordens de Deus. Desempenharam uma elevada missão ao revelarem a lei de Deus a Moisés, em Atos 7:38, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2. Seus deveres relacionam-se principalmente com a obra redentora de Cristo. Regozijam-se por um só pecador que se arrepende, Lucas 15:10. Servem em prol do povo de Deus, Daniel 3:25, Daniel 6:22, Mateus 18:10 e Hebreus 1:14. Observam o comportamento da congregação dos cristãos. 1 Coríntios 11:10, Efésios 3:10, 1 Timóteo 5:21. São portadores de mensagens de Deus. Zacarias 1, versículo 14 ao 17, Atos 10, 1, 8, Atos 27, versículo 23, 24. Trazem respostas às orações. Daniel 9, 21 ao 23, Atos 10, 4. Às vezes ajudam a interpretar sonhos e visões proféticas. Daniel 7, versículo 15 e 16. Fortalece o povo de Deus nas provações. Mateus 4:11, Lucas 22:43. Protege os santos que temem a Deus e se apartam do mal. Salmo 34:7, Salmo 91:11. Daniel 6:22, Atos 12, do 7 ao 10. Castigam os inimigos de Deus, 2 Reis 19:35, Atos 12:23, Apocalipse 14:17, Apocalipse 16:21. Lutam contra as forças demoníacas, Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, e conduzem os salvos ao céu, Lucas 16:22. Durante os eventos dos tempos do fim, a guerra se intensificará entre Miguel com os anjos bons e Satanás com suas hostes demoníacas. Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Anjos acompanharão a Cristo quando ele voltar. Mateus 24, 30 ao 31. E estarão presentes no julgamento
da raça humana. 12, versículo 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. O anjo do Senhor. É mistério fazer menção especial ao anjo do Senhor. Às vezes o anjo de Deus, um anjo incomparável que aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Seu primeiro aparecimento foi a Agar no deserto, em Gênesis capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira, que disse: não olhei eu também para aquela que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Pelo que nós lemos, torna-se claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus falando com Agar. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, é contigo, varão valoroso. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gênesis capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Houve outros aparecimentos que incluíram pessoas como Abraão. O anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou-se Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Beceba,
e Abraão habitou em Berseba. Êxodo capítulo 3, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça queimava no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. No versículo 4 e 6 diz: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. E Êxodo capítulo 14, versículo 19, diz que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E mais tarde, em Boquim, Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. O anjo que apareceu em Números 22, do versículo 22 ao versículo 36, quando bloqueou a passagem de Balaão. Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué, a ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? 1 Crônicas capítulo 21, versículo 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre o seu rosto. O anjo do Senhor realizou várias tarefas semelhantes às dos anjos em geral. Às vezes simplesmente trazia a mensagem do Senhor ao seu povo. Em outras ocasiões, Deus enviava o seu anjo para suprir as necessidades dos seus, para protegê-los do perigo. Ocasionalmente, destruir os seus inimigos. Quando o próprio povo de Deus rebelava-se e pecava grandemente, este anjo podia ser usado para destruí-lo. A identidade do anjo do Senhor tem sido debatida, especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirige às pessoas. Preste atenção. O anjo do Senhor diz: do Egito eu vos fiz subir, eu vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado. E eu disse: eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. Comparado essa passagem com outras que descrevem o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor, o Deus do concerto dos israelitas. Foi ele quem jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a seus descendentes a terra de Canaã. Gênesis 13. Ele jurou que esse concerto seria eterno. Gênesis 17, ele tirou os israelitas do Egito. Êxodo 20, ele levou a terra prometida. Josué 1. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, ele
o prostrou e o adorou. Josué 5,14. Essa atitude teve levado muitos a crer que este anjo era uma manifestação do próprio Senhor Deus. Do contrário, o anjo teria proibido Josué de adorá-lo. Apocalipse 19:10. Apocalipse 22, 8 e 9. Ainda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente disse, em linguagem bem clara, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6, Gênesis 16:7 e Êxodo 3:2. Porque o anjo do Senhor está tão estreitamente identificado com o próprio Senhor, e porque ele apareceu em forma humana, alguns consideram que ele era uma aparição do Cristo eterno, a segunda pessoa da Trindade antes de nascer da Virgem Maria. Amém.